Vamos voltar agora a falar com Eudes Júnior, que está na sede da CBF Zona Oeste do Rio de Janeiro, uma reunião com muitos assuntos, né? Árbitro de vídeo, grama sintética e até a semifinal também da Taça Guanabara, né, Eudes? Exatamente, Thiago. Muitos assuntos aqui em discussão hoje. O Conselho Técnico da CBF, a reunião que terminou há pouco, a presença dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, só retomando algumas dessas decisões importantes, entre elas a liberação da venda do mando de campo em até 5 jogos por cada clube. Então, cada clube, como mandante, pode vender até 5 partidas para disputá-las fora do seu estado, desde que obtenha a concordância da federação, do clube mandante e também do time visitante num comum acordo. O que o clube não pode fazer? Vender os seus últimos 5 jogos como mandante. Então, as rodadas finais de cada clube, os últimos 5 jogos como mandante, esses não podem ser vendidos. Então, as primeiras partidas, os clubes têm aí essa opção de até 5 delas vender o mando de campo para fora do seu estado, por exemplo, repetindo, tendo a concordância da sua federação e também do time que irá enfrentar. Outras decisões importantes dizem respeito, por exemplo, ao árbitro de vídeo. São Paulo se absteve. 12 clubes votaram contra e 7 a favor do árbitro de vídeo já neste Campeonato Brasileiro. O que pesou principalmente? Alguns clubes alegam a questão do desequilíbrio. O árbitro de vídeo seria implementado apenas para o retorno do Brasileirão e não no primeiro turno. Alguns clubes dizem que ficaria uma situação estranha dentro da mesma competição, você ter um turno com árbitro de vídeo e o outro sem. E principalmente a questão financeira. Quem vai pagar esta conta? O secretário-geral da CBF, o Walter Feldman, deu aqui entrevista, disse que cada jogo, por exemplo, o custo do árbitro de vídeo em cada jogo do Brasileirão seria entre 40 e 45 mil reais. Nós ouvimos o Walter Feldman e também os dirigentes de alguns clubes sobre essa questão. O árbitro de vídeo, segundo o regulamento, está dentro da questão geral da arbitragem. E quem paga a arbitragem na Série A do Brasileirão são os clubes. Nós não teríamos nem condições estruturais, administrativas, contábeis, porque vocês sabem, a CBF não recebe absolutamente nada em relação à Série A do Brasileirão. Não tem uma fonte de recurso, uma fonte de financiamento. Pelo contrário, nós temos um custo que não é ressarcido por aqueles que são os patrocinadores e os que detêm o direito de transmissão. Então, nunca se pensou, nunca se cogitou da CBF fazer parte desse financiamento. Olha, houve uma exposição por parte da comissão de arbitragem, mostrando o que é feito, como é feito, né, a utilização desse recurso. E acho que existe um entendimento da absoluta maioria que o árbitro de vídeo é importante, mas que nesse momento ele precisa ser melhor trabalhado, melhor testado e que o custo ainda é muito elevado, né? A gente espera que esse custo, ao longo do tempo, ele baixe, o que é natural em termos de tecnologia. Mas a CBF deu as explicações dizendo que o Campeonato Brasileiro não envolve receitas próprias da CBF e aí por isso ela não poderia arcar, né? Eu acho que teve uma ponderação muito justa do presidente do Bahia, dizendo que há outros modelos de árbitro de vídeo que seriam menos custosos, então acho que isso pode ter influenciado também. O Flamengo votou a favor, quer dizer, não fomos voto vencido, mas eu acho que tem uma série de questões ainda que precisa ser definido, né? Acho que a questão do custo, se deve ter pesado para os clubes de menor investimento e menor orçamento. Mas eu acho que vai ter na Copa do Brasil e acho que para o ano que vem a gente deve ter isso daí já de maneira definitiva. O presidente do Vasco, Alexandre Campelo, também disse que o custo total para cada clube, se o árbitro de vídeo fosse implementado já no Campeonato Brasileiro, lembrando que vai ser adotado nas fases mais avançadas a Copa do Brasil, ainda não definida, por exemplo, se a partir das oitavas de final ou das quartas de final, isso ainda não foi definido, mas no Brasileiro já vetado só para o ano que vem, se for o caso, mas o custo total seria de 500 mil reais por clube. Lembrando que o Walter Feldman, secretário-geral da CBF, disse que o custo por partida fica em torno de 40 a 45 mil reais. E aí essa questão financeira pesou para que o árbitro de vídeo não fosse aprovado já para o Campeonato Brasileiro deste ano. Outra questão importante, a liberação da grama sintética, o que diz respeito especificamente ao Atlético Paranaense, a Arena da Baixada liberada, com a palavra o presidente do clube, Mário Celso Petralha. O nosso projeto foi aprovado pela FIFA, pela CBF,
é a quarta geração, espetacular, muito melhor que gramado natural, sem o atendimento, sem a manutenção necessária. E tinha que prevalecer o bom senso, o que ficou realmente muito firme e sacramentado, que é definitivamente, não tem mais que se discutir essa matéria em nenhum momento. O Petralha disse, inclusive, que a grama é melhor, a manutenção é mais baixa também. Como as arenas modernas recebem muitos shows de música, principalmente, além, eventualmente, de outros tipos de espetáculos, para tratar esse gramado depois, a recuperação da grama se dá de forma mais rápida e mais barata, que ele recebeu, inclusive, consulta de alguns clubes. Citou o Palmeiras como um dos clubes interessados em conhecer o projeto da grama sintética do Atlético Paranaense, grama liberada, portanto, para o Campeonato Brasileiro. Outra questão debatida aqui, aí diz respeito mais aos clubes cariocas. Flamengo, Botafogo, Botafogo, Flamengo, semifinal de Taça Guanabara. Onde vai ser este jogo? Nós ouvimos os presidentes do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, também do Botafogo, Nelson Mufarrege, sobre essa questão. Eu acho que todas as questões estão em aberto ainda. Acho que eu diria que nada está descartado e vamos, com diálogo, a gente vai conseguir chegar numa solução boa. O estádio Newton Santos foi descartado, presidente. O estádio Newton Santos foi descartado. Vamos avaliar tudo, né? Tem a ilha, tem o estádio Newton Santos, tem Brasília, tem Cariacica, quem sabe tem Volta Redonda. Vamos esperar. É melhor, em vez de ficar especulando, a gente esperar amanhã. Hoje o mais provável seria fazer esse jogo fora do estado do Rio de Janeiro, e sendo no estado, Volta Redonda seria mais adequado do que a cidade do Rio, dados os últimos acontecimentos e também o fato de ser um sábado de carnaval? Bom, a verdade é o seguinte, fora do estado acho que está um pouco já descartado. Com relação à Volta Redonda e até o próprio Newton Santos, nós estamos avaliando. Então, poderá ser em Volta Redonda, ou também, de repente, nós vamos avaliar tanto um lado como o outro, dentro do princípio de que nós temos que integrar comercialmente não só o nosso estádio com a equipe, uma outra equipe, então isso é muito importante. Então vamos ver se nós chegamos a um denominador comum para poder fazer um espetáculo no Newton Santos ou em Volta Redonda. Esse é o ponto que estamos analisando ainda e vamos ter uma resposta em breve. Essa decisão sai amanhã e para a Federação de Futebol do Rio, a FERJ, de fato, o clássico semifinal da Taça Guanabara vai ser disputado ou em Volta Redonda ou no estádio Newton Santos. Definição sai amanhã, amigos. Um abraço para vocês.